Bom, tem outra investigação, Rose, que cai aí sobre o prefeito Jonas Donizete. Você até no Band Cidade ontem esmiuçou para a gente, e eu queria também que a gente comentasse um pouco sobre isso aqui para o telespectador do Bastidores do Poder, com relação àquele vai e vem na Câmara de Vereadores de várias assinaturas favoráveis à criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a questão lá da merenda, né? É isso. Na segunda-feira, o prefeito Jonas Donizete ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por uso indevido dos recursos da União na merenda escolar e suspeita de superfaturamento no valor de R$1.200.000 em contratos de compras de suco de laranja, né? Quando houve essa denúncia na segunda-feira, os vereadores um propôs uma CP, que foi o caso do Tenente Santini, e o Nelson Osri propôs uma comissão parlamentar de inquérito. É sobre a comissão parlamentar de inquérito que nós vamos falar, porque deu rolo ontem, porque a CP vai ser votada e analisada na segunda-feira, apesar de ser os mesmos assuntos. O que acontece? Para que uma CPI ela seja protocolada na Câmara, são necessárias 11 assinaturas. Na segunda-feira, quando se votou a CP do Ouro Verde, naquela confusão toda, o vereador conseguiu, o Nelson, 10 assinaturas, depois até o final da noite ele conseguiu 12 assinaturas. Então ele tinha as 12 assinaturas, ele formalizou então o pedido para poder protocolar na Câmara a instalação da CP, que tem que passar pelo plenário da Câmara para saber se vai ser aprovado ou não. Quando ele chegou no protocolo da Câmara, ele foi comunicado que 4 vereadores tinham desistido e retirado a assinatura. O Vermelho, o Edson Cunha, o Sidão Santos e, preciso olhar aqui no meu blog que está faltando o Schneider, não preciso olhar, e o Jorge Schneider retiraram a assinatura. Só que o vereador disse que vai para a justiça porque ele entende que o protocolo teria que receber a denúncia dele e informá-lo que os vereadores haviam desistido. Mas a Câmara disse que não, que o protocolo só aceita se tiver as 11 assinaturas. Como havia um ofício no protocolo da desistência desses 4 vereadores, o parlamentar então só tem 8, só teria 8 nomes, não poderia protocolar. Mas o que é engraçado? O engraçado é que o Carlinhos Camelô, que é um vereador do PCdoB, ele não assinou o pedido de CPI, apesar de dizer que ele ia assinar, prestem atenção, ele não assinou, mas entre esses 4 vereadores ele colocou a assinatura dele, retirando a assinatura que ele não tinha dado. Coisa esquisita. Ele não deu assinatura, mas ele retirou. Aí, por causa disso, o Nelson Osri diz que é uma intervenção do governo Jonas Donizete para poder não emplacar a CPI e diz que é uma interferência muito grande e que ele não vai aceitar, então ele vai na justiça para poder dizer que tem aí uma operação do governo para poder impedir a instalação da CP e vai tentar via justiça. Lembrando que o vereador ele pode retirar a assinatura antes de ser protocolada a CPI. Se já tivesse sido protocolada, eles não poderiam tirar. Eu conversei com o Gilberto Vermelho ontem, ele disse que ele retirou a assinatura, não é porque ele não quer CPI, não. Ele disse assim que ele está com a CP, inclusive ele é o relator da CP do Ouro Verde, lembrando que a CP do Ouro Verde está nas mãos dos governistas. Ele diz que ele quer a investigação, mas ele acha que ter a investigação concomitante, as duas, uma da merenda e uma do Ouro Verde, vai trazer muito, que ele quis dizer, uma sobrecarga, né? Então, na verdade, não seria legal. São 2 comissões distintas, né? Perguntei isso para ele, falei, mas vereador, são assuntos diferentes. Ele falou assim, mas eu só pedi para o Nelson dar uma esperada, depois a gente vê isso, tá bom? Enfim, retirou e acabou. Sim. Nas redes sociais também, obviamente, a população, assim, mas cacetou até o último, né? Isso não é palavrão, né? Cacetar, né? Cacetou até o último. Por quê? Porque eles dizem o seguinte, o que tem a ver, né? Uma investigação sobre a saúde e outra sobre a merenda. Nada. Então, assim, que os vereadores estariam, de fato, a serviço do governo Jonas. Eu liguei para o secretário de Relações Institucionais, o Vanderlei Almeida, que não me atendeu. Então, estou esperando, Vandão, você me ligar para você falar se houve aí uma interferência do governo Jonas para poder impedir essa instalação da CPI. Bom, o que eu acho é o seguinte, pode estar havendo interferência, mas não vai surtir efeito a interferência se o vereador não se submeter a essa interferência. Quer dizer, o vereador que foi lá e colocou a assinaturinha e depois desistiu por algum motivo, quer dizer, é como aquela história da investigação, que tem o corruptor e o corrupto. Os dois estão errados. Está tipificado o crime para os dois. Então, no caso aí da questão, como a Rosa acabou de explicar, consta
né, de todo o ambiente da Câmara. Tem lá o estatuto, tem lá... como que chama aquilo que tem lá? O regimento interno. O regimento interno da Câmara. Se prevê que o cara pode retirar, ele vai retirar. Então, acho que não vai dar certo essa tentativa de ir na justiça. O negócio é o ônus que o parlamentar vai ter que enfrentar junto a quem? O eleitorado, e etc. A sociedade de uma maneira geral, os campineiros. Então, quer dizer, agora, claro, cara, eu sempre escutei isso desde que eu nasci. A base lá, o prefeito passou o trator na Câmara. Olha, eu sempre escutei essa expressão com o pé atrás. Porque se passou o trator, é porque a Câmara deixou. É porque o vereador, por algum motivo, prefere ter o ônus lá de falar, eu desisti da investigação porque o prefeito pediu, o prefeito mandou, sei lá o quê. Por quê? Porque tem alguma coisa lá, tem cargo, tem alguma coisa que ele vai perder e vai ter alguma retaliação do Poder Executivo e ele acha que vai sair perdendo. Então, quer dizer, não dá para ir lá na justiça e falar, olha, o prefeito está interferindo na autonomia do poder Legislativo. Isso não acontece se o Legislativo não deixar. Vocês que me desculpem, viu? Mas nem precisa de desculpa não, Sena. Não. Nem precisa pedir desculpa, porque você tem razão, né? Mas é isso. Agora sim, gente, a situação na Câmara, ela está muito, muito confusa, Sena. Por exemplo, para você ter uma ideia, na Comissão Parlamentar da Merenda, que aí já é uma comissão que o vereador Nelson Santini pediu, toda a CP, Sena, quando ela é pedida para a Câmara, ela tem que ser votada na sessão seguinte. O vereador protocolou esse pedido na terça-feira. Teria que ser votado na quarta. Não foi votado. Por quê? Porque a Câmara está com dúvida. A Câmara não sabe se pode ter 2 CPs concomitantes, porque já tem a CP do Ouro Verde, aí teria a CP da Merenda, não sabe se pode ter, não sabe se os vereadores que participam da CP do Ouro Verde podem ser sorteados ou participar da CP da Merenda, e essas respostas eles terão até amanhã, a Procuradoria da Câmara vai ter até amanhã, para poder ver se vota e lê essa CP na segunda-feira. Então, assim, há uma instabilidade na base de governo, no próprio governo, muito grande, apesar do prefeito ontem ter dado uma entrevista dizendo que ele vai continuar trabalhando normalmente. Mas a gente sabe, a gente que cobre política, a gente sabe que quando existe uma investigação, quando o prefeito é investigado pela Câmara, a gente sabe que isso não ocorre assim com tanta tranquilidade como o governo quer fazer, e o governo fica assim paralisado, porque o governo acaba tendo que correr atrás para poder se defender, buscar provas, fora que, com esses depoimentos no Ministério Público e com a possibilidade de novas ações do Ministério Público, Sena, a instabilidade é muito grande, porque a gente não sabe, porque, por exemplo, existem alguns nomes no relatório do Ministério Público que os primeiros nomes, ou pelo menos num caso, o primeiro nome é parecido com o nome de um secretário do prefeito, e a gente não sabe se essa pessoa é secretário ou não. Então, são dúvidas que nós temos que pode ensejar aí uma terceira, nós estamos na terceira fase, uma quarta fase da Operação Ouro Verde. Eu não tenho dúvida, viu, Rose? E é claro que o prefeito está tentando manter ali a tranquilidade, pelo menos aparente, nas entrevistas, mas a gente sabe, como você falou, que complica bastante. A gente viu isso no plano federal, com o Michel Temer, e quando ele estava durante as investigações, o governo parou tudo, não conseguiu aprovar nada, o Congresso ficou lá, não tinha nada, desistiu da reforma da Previdência, tinha uma série de coisas que simplesmente paralisaram. No caso, porque é uma grande engrenagem a administração pública e tudo tem que estar redondinho, tem que estar azeitado, tem que estar funcionando para não dar problema. Então, quer dizer, não é tão simples assim. E como a investigação está em curso, não se sabe se amanhã aparece outro escândalo, aparece outro implicado, essa coisa, todo mundo fica parado esperando ver o que vai dar. Então, realmente, é claro que vai continuar cortando o mato, vai continuar lá, a Sanasa vai continuar resolvendo o problema lá de adutora que rompe, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de decisões de governo, de coisas que precisam ser votadas, ser apreciadas, serem votadas e também de decisões que têm que ser tomadas mudando o curso de alguma coisa. É uma coisa muito difícil de acontecer quando tem uma bomba dessa para a Câmara de Vereadores descascar. Não é fácil, não. Bom... Nós temos uma informação. Temos, então. É do Felipe Braz, né? Que é o dono da... É o Green Lave, né? Aquela lavanderia que foi citada lá como uma das empresas que foram beneficiadas pelo esquema e que ele chegou para depor, agora à tarde, né?
Então, é uma das informações. A nossa equipe está lá na sede da cidade judiciária, na sede do Ministério Público em Campinas, e esses depoimentos normalmente acontecem mais para tarde. Então, a gente está ali apurando e vem com informações a qualquer momento, mais apurado de uma maneira geral, e chegam sem falar com a imprensa. E o conteúdo, da oitiva, do depoimento não é passado para a imprensa nesse momento. E aí a gente, de qualquer maneira, tenta ali falar com o advogado, tenta resolver de alguma maneira para interpretar o que está acontecendo e passar aqui para o público. Mas, por enquanto, o que se tem é que o Felipe Braz, um dos investigados, chegou para depor lá no Ministério Público, e existe a expectativa também do empresário Silvino de Godoy.